Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, na aula passada a gente viu sobre a reprodução assexuada, que significava que não existia a junção de um gameta feminino com o masculino, certo? E hoje a gente vai ver sobre a reprodução sexuada, que é isso mesmo, é aquela reprodução que tem a junção de um gameta masculino com um gameta feminino, tá? Como eu já falei na aula passada, não confundam reprodução sexuada com ato sexual, tá? Não tem nada a ver. Existem espécies, a gente já vai ver pra frente, que não ocorre ali a cópula em si, mas que tem um macho, tem uma fêmea que liberam esses gametas, né? Os espermatozoides e os óvulos, e esses gametas eles se encontram no meio ambiente, seja na água principalmente, certo? Então, reprodução sexuada significa aquela reprodução que vai ter um gameta feminino e um gameta masculino, tá? Então, vamos lá. Nos animais, gente, como que é a reprodução sexuada nos animais? Então, geralmente vai ter um macho e uma fêmea, em indivíduos separados, mas a gente vai ver para frente que podem existir indivíduos que possuem os dois sexos no mesmo organismo, né, que são os hermafroditas, mas a princípio aqui vamos focar naqueles que são sexo separado, tá? Então, a reprodução sexuada nos animais, existe um macho e uma fêmea. Sabem o símbolo de fêmea e macho? Então, essa daqui, um círculo com uma cruz, é fêmea, e um círculo com uma flechinha é macho. Isso daqui, gente, é importante saber, hein? Vocês têm que saber a diferença do símbolo de fêmea e macho, mulher, homem, feminino, masculino, tá? Às vezes, em determinados locais, tem até no banheiro mesmo, para você, no restaurante, algum lugar assim, para diferenciar banheiro masculino de banheiro feminino, tem esse símbolo aqui, e daí? Quem faltou na aula de ciências, na aula de biologia, não sabe, né? Então, aqui, feminino, mulher, fêmea, e aqui, masculino, homem, macho, tá? Então, vamos lá. Daí, tem dois organismos, né? O macho e a fêmea, certo? Em cada um desses organismos, vão existir gônadas, que são as estruturas reprodutivas, digamos assim, que produzem os gametas, que no caso dos machos são os testículos e no caso das fêmeas são os ovários. Então, os testículos eles vão produzir os gametas masculinos e os ovários vão produzir os gametas femininos. Então, gônada sempre é essa estrutura que produz os gametas, tá? E quais são esses gametas? Então, nos machos, os gametas vai ser o espermatozoide. Olhem aqui o espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele normalmente tem um flagelo, né? Aqui o corpo celular. Ele é móvel, ele consegue se locomover através dos batimentos do flagelo, que funciona como se fosse um chicote, tá? O flagelo. Daí o espermatozoide, ele vai ao encontro do óvulo, que é da fêmea, né? E o óvulo é essa estrutura aqui, né? Essa célula enorme aqui. Então, normalmente os espermatozoides são pequenininhos e os óvulos são grandes, porque eles são ricos em nutrientes para acolher ali o embrião que vai ser produzido, tá? Então, nós temos as gônadas femininas e masculinas. As gônadas femininas vão produzir os gametas femininos, que são os óvulos, e as gônadas masculinas vão produzir os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Esse espermatozoide, ele vai ao encontro do óvulo para ocorrer o que a gente chama de fecundação, tá, gente? Então, o que é a fecundação? Nada mais é do que essa junção aqui, ó. Quando esse espermatozoide conseguir entrar no óvulo, os núcleos dessas células, elas vão se fundir, vão virar um só. Então, o material genético carregado pelo espermatozoide e o material genético carregado pelo óvulo, eles vão se juntar, eles vão se misturar,
formando aí então uma nova carga genética, né? Uma variabilidade genética, por isso que os filhos não são bem idênticos aos pais, exatamente idêntico ao pai ou exatamente idêntico à mãe. Por quê? Porque existe uma mistura dos dois, então os filhos, eles vão ser como se fosse uma mistura ali dos genes e gerar um novo indivíduo com uma variabilidade genética diferente, tá? Então, a fecundação é o momento em que o espermatozoide e o óvulo se juntam, formando uma única célula, tá? Os núcleos se fundem, isso é fecundação. Com o tempo, essa célula que se uniu, ela vai formar o zigoto, tá? O zigoto nada mais vai ser, deixa eu achar aqui, a união do espermatozoide com o óvulo, tá? Depois, esse zigoto, ele vai começar a se multiplicar, dividir suas células. Nesse momento dessa divisão celular, quando de uma célula se dividir em duas células, dessas duas células formam 4 células, essas 4 células vão formar mais e mais células sucessivamente, vai gerar o que a gente chama de embrião, que daí vai ser não vai ser um amontoadinho só de célula, vai começar as células a formarem estruturas, formarem órgãos, sistemas, até formar, então, o feto em si, beleza? Isso aqui, no caso, mais quando se trata de feto, né, dos mamíferos, mas em outros animais também ocorre esse desenvolvimento embrionário de uma célula se multiplicar em 2, depois em 4 e assim sucessivamente, até gerar um embrião, ou seja, uma estrutura, um amontoado assim de célula que vai cada vez mais se multiplicando e formando as estruturas do ser vivo, tá? E, gente, detalhe, a fecundação, ela pode ser interna. Nossa, eu troquei aqui, tá, gente? Ó, aqui é externa e aqui é interna, só tá trocado os nomes, tá? Prestem atenção aqui, gente. Foi um erro meu, não quero que vocês guardem isso como uma forma errada, ó. Vou até pegar aqui a minha caneta, ó. Interna aqui e externa aqui, tá? Olha só, a fecundação ela pode ser externa ou interna. Quando ela for externa, vai ter o macho e a fêmea que vão liberar os gametas. O macho vai liberar os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e a fêmea vai liberar os gametas femininos, que são os óvulos, no ambiente. Normalmente isso vai acontecer na água, como por exemplo os peixes, os anfíbios, que são os sapos, fazem desse jeito, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eita, o que deu aí? Então, olha só. Quando esses óvulos, vamos supor que esse laranjadinho aqui é o óvulo e esse pretinho aqui é o espermatozoide. Quando liberados na água, esse vai ficar ao destino do acaso o óvulo se encontrar com o espermatozoide. Se eles se encontrarem, ocorre a fecundação, que é a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, formando aí um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, formar um embrião, até que se desenvolva na primeira fase ali de vida do ser vivo, tá? Então, a fecundação externa é assim, ó, quando os gametas femininos e masculinos, eles não são injetados no corpo da fêmea, por exemplo, como é o caso da espécie humana, né, que ocorre a cópula, né, tem o órgão copulatório do homem, que entra no corpo da fêmea, e lá dentro vai acontecer a fecundação. Nos peixes e nos anfíbios é externa, tá? Esses óvulos, esses espermatozoides são jogados na água e eles vão se encontrar lá por obra do acaso e fecundar, beleza? E aí nós temos também o tipo de reprodução interna, né? Que é na maioria dos mamíferos, artrópodes, vários animais. É quando o macho tem o órgão copulatório que acaba injetando no corpo da fêmea os espermatozoides. Então, os espermatozoides foram injetados no corpo da fêmea.
e lá dentro do corpo da fêmea ele encontra o óvulo que já estava no corpo da fêmea, né? Quando ocorre a junção do espermatozoide com o óvulo, ocorre a fusão dos núcleos e forma-se um zigoto, que vai se desenvolver num embrião, que vai gerar o feto e vai gerar aqui o filhotinho do casal, digamos assim, né? Do macho e da fêmea. Então, é assim que acontece. Tem a diferença da fecundação externa e da fecundação interna. Desculpa aqui, tá, gente? Interna e externa, lembrem que só tá trocado. Externa é aqui e interna é aqui. Após, então, o desenvolvimento... durante o desenvolvimento embrionário, pode ser... modifica-se de espécie para espécie como que vai acontecer esse desenvolvimento embrionário, tá? Ou seja, após a junção aí do espermatozoide com o óvulo, como que vai acontecer? Então, existem 3 tipos de desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário dos vivíparos, dos ovovivíparos e dos ovíparos. Os vivíparos é quando o embrião se desenvolve no interior do corpo materno. Ou seja, por exemplo, nos gatos, no ser humano, no cachorro, na vaca, na égua, são todos animais vivíparos. Ou seja, o macho vai depositar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, os espermatozoides vão ao encontro dos óvulos que estão dentro do corpo da fêmea, vão se juntar, vão fecundar, vão formar um zigoto, vai gerar um embrião. Tudo isso vai acontecer dentro do corpo da fêmea, dentro lá do corpo da fêmea, protegido dentro do corpo da fêmea. Então, nesse caso, quando o embrião se desenvolve no interior do corpo materno, o desenvolvimento embrionário é do tipo vivíparo, tá? São animais vivíparos. Mas existe também um caso de quando o embrião se desenvolve dentro de um ovo, só que esse ovo fica dentro do corpo da fêmea. Aí é o desenvolvimento embrionário dos ovovivíparos, ou seja, quando tem a fêmea, a fecundação aconteceu, mas esse embrião ele vai se desenvolver dentro de um ovo, só que esse ovo não vai estar fora do corpo da fêmea, por exemplo, da galinha, né? Galinha fica para fora. Esse ovo vai ficar dentro do corpo da fêmea. É o caso de tubarões, de raias, de algumas cobras, tá? E aí, nós temos também, por último, o desenvolvimento embrionário dos ovíparos, que daí o embrião se desenvolve fora do corpo materno e dentro de um ovo. Então, nesse caso aqui, qual a diferença do ovo vivíparo e do ovíparo? Os dois vão ter ovos, certo? Só que nos ovovivíparos, esse ovo ainda vai continuar dentro do corpo da mãe. E nos ovíparos, o ovo vai ficar fora do corpo da mãe, né? Então, o embrião ele vai se desenvolver só dentro do ovo. Normalmente a mãe vai chocar, o pai vai chocar, enfim, né? Normalmente os ovovivíparos são as aves, né? Pato, galinha, pinguim, enfim, tá? Então, esses são os 3 tipos de desenvolvimento embrionário. E aí, isso tudo que a gente tá falando até agora, né, é o desenvolvimento embrionário, lá dentro do corpo da mãe ou no ovo, né, desde da junção do espermatozoide com o óvulo, a fecundação, a formação do zigoto, do embrião, enfim. Agora, a gente vai estar falando do pós-embrionário. Desenvolvimento pós-embrionário significa depois da fase embrionária, né, ou seja, depois que nasceu, como que acontece. Então, o desenvolvimento pós-embrionário pode ser de 2 tipos: desenvolvimento indireto e desenvolvimento direto. No desenvolvimento indireto, o ser vivo que nasce, ele vai ser muito diferente do indivíduo adulto, tá? Por exemplo, é o caso das borboletas, desenvolvimento indireto. Depois que uma borboleta adulta, que é essa daqui, teve lá, passou pelo desenvolvimento, passou pela reprodução sexuada, certo? Juntou o espermatozoide com o óvulo e gerou a fecundação, gerou um zigoto, gerou um embrião.
quando esse embrião, digamos assim, quando o filhote dessa borboleta aqui nascer, olha como que vai nascer. Vai nascer uma lagarta. Nossa, mas é totalmente diferente do adulto, né? Olha uma lagarta e olha a borboleta. Olha a lagarta e olha a borboleta. Não tem nada a ver, certo? Então, isso é desenvolvimento indireto. Quando o ser vivo que nasce, que eclode, ele é diferente, ele tem estrutura corpórea muito diferente, pouquíssimo desenvolvida, precisa passar por fases de desenvolvimento, mesmo depois de ter nascido. É o caso das borboletas, é o caso dos sapos, por exemplo, o girino. Olha como que é um girino. É totalmente diferente do sapo adulto, certo? Então, mesmo depois desse girino ter passado pela fase embrionária, né, lá da fecundação, da formação do zigoto e da fase embrionária, mesmo depois disso, nasce um girino. E um girino é muito diferente do sapo adulto. Então, ele ainda vai ter que passar por fases de desenvolvimento pós-embrionário para chegar na forma adulta. Isso é desenvolvimento indireto, tá? Indireto. Aqui, ainda falando das borboletas, o desenvolvimento indireto delas é o nascimento de uma lagarta, né? Depois, essa lagarta, depois de comer bastante folha, né? Ter bastante energia guardada, ela vai entrar no que a gente chama de pupa, e vai ficar um tempão lá, encontrando-se no estado inativo, ou seja, não vai estar se alimentando, não vai estar andando por aí, nada. Vai ficar lá dentro dessa pupa, passando por profundas transformações até se originar num organismo adulto, que é a borboleta, certo? Isso é o desenvolvimento indireto. E o desenvolvimento direto é quando o organismo, depois de passar pelo processo embrionário, ele já nasce bastante parecido com o indivíduo adulto. Ele só precisa passar ali por alguns processos de crescimento, né? Que no caso, como é um pássaro, nascer as penas e tudo mais, e daí ele já vai virar um indivíduo adulto, tá? Mas vejam que ele não tá totalmente diferente do indivíduo adulto, tá parecido, ele só precisa crescer, amadurecer e tudo mais. Então, isso é o desenvolvimento direto, tá? E agora, ali, falando ainda do desenvolvimento indireto, que é esse primeiro aqui, no desenvolvimento indireto, existem dois tipos de metamorfose que esse organismo que nasceu e vai ter que passar por um desenvolvimento indireto tem que passar, né? Pode ser uma metamorfose completa ou uma metamorfose incompleta. Quando a gente está falando de metamorfose completa do desenvolvimento indireto, é quando o indivíduo nasce totalmente diferente, ó, nasce lá uma larva que vai gerar uma lagarta, que vai entrar em estado de pupa, vai passar por profundas transformações e vai entrar então na fase adulta. Mas existe também a metamorfose incompleta, que é quando o animal lá da larva, ele nasce uma ninfeta, uma ninfa, que é um indivíduo pequenininho, mas idêntico ao adulto, ó, estão vendo? Esse aqui é pequenininho, uma ninfa pequenininha, mas é exatamente igual ao adulto, só que ela tem que crescer, passar pelo crescimento até chegar então na fase adulta. Então, isso aqui é metamorfose incompleta, tá? Agora, nós vamos falar da reprodução sexuada nas plantas. Então, nas plantas, existe uma alternância de geração. Ou seja, vai ter uma fase em que a planta vai ter reprodução sexuada e uma fase que a planta vai ter reprodução assexuada. E é isso que a gente vai ver agora. Então, quando é a reprodução sexuada, é a fase do gametófito. No gametófito são formados gametas masculinos e femininos que vão dar origem a um zigoto. E esse zigoto, então, vai formar um embrião que vai se desenvolver, né?
até que vai resultar aí, vai crescer e se tornar um esporófito. O esporófito vai ser a fase de formação de esporos da planta. Esses esporos, quando caírem no solo, vão gerar um novo indivíduo que vai ser um gametófito, que vai produzir os gametas, que vai gerar um esporófito, entenderam? Então, vamos ver como que vai acontecer em cada um deles. Então, o ciclo reprodutivo das briófitas. Quem são as briófitas? São os musgos. Vocês sabiam dessa? Então, quando vocês querem pagar de intelectuais, vocês não chamem os musgos de musgo, chama de briófita. Essas plantas aqui são classificadas no grupo das briófitas. Então, vamos lá, gente. As briófitas, como que elas se reproduzem? Então, nós vamos ter... Bom, para começar, onde que musgo vive? Sempre em locais úmidos. Por quê? Porque os musgos, eles vão precisar muito da água para conseguir se reproduzir. E eu já vou explicar por quê. Então, vai ter lá nos musgos, né, o gametófito, que vai ser um raminho aqui que vai conseguir produzir os gametas masculinos, que são chamados anterozoides, e vai ter os raminhos que vão produzir os gametas femininos, que são a oosfera. Quando esses gametas são produzidos, com o grande acúmulo de água presente aonde os musgos vivem, essa água vai carregar esse anterozoide aqui até a oosfera. O anterozoide vai sair com o auxílio da água, vai chegar até a oosfera e vai gerar fecundação. Essa fecundação vai gerar um zigoto, que vai gerar um embrião. O embrião, gente, vai se desenvolver num esporófito, ou seja, numa estrutura que produz esporos. Esses esporos, quando caírem no solo, vão crescer e vão formar novos gametófitos. E é assim que ocorre, então, o ciclo reprodutivo das briófitas. Agora, vamos ver o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Quem são as pteridófitas? São as samambaias. Isso mesmo, são as samambaias, os xaxins, as avencas, são tudo pteridófitas, tá? Então, como que ocorre aí a reprodução das pteridófitas? Vocês já devem ter visto que atrás das folhas das samambaias tem esses pontinhos marrons, já viram? Esses pontinhos marrons são chamados de soro. Esses soros, eles vão produzir esporos. Cadê minha flecha? Aqui. Esses soros aqui, eles vão produzir esporos, que quando liberados no ambiente, né, no ar, vão cair no solo e vão gerar, então, o que a gente chama de um gametófito, tá? O gametófito das pteridófitas vai ser hermafrodita. Isso significa o quê? Que o gametófito vai produzir tanto os gametas femininos quanto os masculinos. Através também da água, com o auxílio da água, os gametas masculinos aqui produzidos nessa estrutura vão encontrar os gametas femininos, podendo se autofecundar no mesmo indivíduo ou fecundar outros gametófitos de outras pteridófitas, certo? Gerando aí, então, como se fosse um novo raminho aqui, vai se desenvolver esse embrião, gerando um esporófito adulto, ou seja, uma planta que vai produzir novamente os esporos, tá? Vamos agora para o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Quem são as gimnospermas? São os pinheiros, as araucárias, os pinos, aquelas palmas de ramos, sabe, que o pessoal sai... tem até uma comemoração católica que eles saem com os ramos pelas ruas, né? Qual planta é aquela? É uma gimnosperma, tá? Então, vamos lá. Aqui tem o exemplo, então, de um pinheiro araucário. Então, nas gimnospermas, vai ter um estróbilo masculino que vai produzir os gametas masculinos e vai ter um estróbilo feminino que vai produzir os gametas femininos, né? Como se fosse a estrutura reprodutiva, a parte do gametófito deles. Aí, lembrei a palavra. Vai ter lá um pinheiro adulto, aqui no caso uma araucária, que vai produzir os seus gametófitos em forma de um estróbilo masculino e de um estróbilo feminino. Como que eu consigo diferenciar?
Normalmente, nas gimnospermas, esses bem fininhos aqui são os masculinos, e os que são maiores são os femininos, tá? Isso daqui vai produzir esporos, tá bom, pessoal? O estróbilo masculino, ele produz esporos que vão ser jogados ao vento, né, através de vento, da chuva, enfim, e vão encontrar lá o estróbilo feminino que foi produzido lá na parte do gametófito feminino, tá? Esse estróbilo feminino vai encontrar os grãos de pólen produzidos pelo estróbilo masculino e vão formar, então, vão fecundar, que vai gerar uma semente, que é o pinhão, que quando germina essa semente, cresce uma nova araucária. E, por fim, o ciclo das angiospermas. Quem são as angiospermas? São as plantas que têm flores. Então, as angiospermas, elas vão ter essa estrutura aqui de flor. Essa estrutura aqui, gente, vai ser a parte feminina da planta, tá? A oosfera. E essa parte aqui, esses em volta aqui, vão ser as partes masculinas da planta, que vai ser o androceu e aqui o gineceu, tá? O androceu, ele vai produzir grãos de pólen, olha, ó, puxou um zoom aqui para vocês verem como que é. Essa estrutura aqui vai produzir os grãos de pólen, que quando esses grãos de pólen entrarem na oosfera feminina aqui, encontrar o óvulo que está lá dentro da oosfera, vai gerar a fecundação. E aí vai se desenvolver um embrião, né, que vai gerar uma semente, e quando essa semente cair no solo, ela vai germinar. Então, gente, esse androceu aqui, o que foi produzido pelo androceu, pode fecundar a própria oosfera da mesma flor, ou ser levado através de insetos, né, que são os polinizadores, levados até outras plantas da mesma espécie e entrar, então, na oosfera de outras flores da mesma espécie. Daí, vai ter uma maior variabilidade genética, tá? E, por fim, finalizando aqui já, os indivíduos, o sexo dos indivíduos. Então, os indivíduos, eles podem ser classificados em unissexuados quando tem um macho e uma fêmea em organismos separados. Às vezes, em alguns unissexuados, o macho e a fêmea possuem possuem estrutura corporal diferente, né? Por quê? Porque o macho, ele vai ter que chamar a atenção da fêmea. Então, normalmente, eles vão ser mais coloridos, vão fazer uma dança esquisita, vão fazer alguma coisa, tá? Isso nos unissexuados, né? Quando tem um macho e uma fêmea. Mas também existem organismos que possuem os dois sexos no mesmo organismo, que são daí os chamados hermafroditas. As minhocas, por exemplo, são exemplos de hermafroditas. As minhocas são tanto do sexo masculino quanto do feminino, ou seja, produzem tanto espermatozoide quanto óvulos. E como que daí eles se reproduzem? Bom, vem uma minhoca aqui, outra minhoca aqui, e aqui nessa parte que essa minhoca produz espermatozoide, ela conecta lá com a parte feminina da outra minhoca, né, levando o espermatozoide até aquela parte, e os espermatozoides masculinos dessa minhoca vão fecundar os óvulos femininos dessa minhoca aqui. Então, é assim que funciona. Existem muitos organismos hermafroditas, acontece até na espécie humana. Acontece de nascer, às vezes, uma criança que tem tanto o pênis quanto a vagina, né? Tem os dois sexos no mesmo organismo. Existem cirurgias que essa pessoa daí pode optar por qual sexo ela vai seguir, né? Mas daí isso já passa daí por um monte de cirurgia, se não quiser não faz, enfim. Mas basicamente a espécie humana, ela é unissexuada, tá? Tem o macho e a fêmea. Só que às vezes por algum erro genético pode acontecer de num indivíduo
nascer os dois sexos, tá bom? Já nas minhocas, não. Todas as minhocas são macho e fêmea ao mesmo tempo. Todas as minhocas são hermafroditas, certo? E quais são as vantagens e as desvantagens da reprodução sexuada? Gente, a vantagem tá explícita, né? É a variabilidade genética. Com a junção do espermatozoide, que carrega as cargas genéticas do macho, e com o óvulo, que carrega a carga genética da fêmea, vai gerar uma junção dessas duas cargas genéticas, uma mistura delas, formando um indivíduo diferente dos pais, ou seja, com uma variabilidade genética diferente. E isso é muito importante, principalmente para a questão evolutiva, de conseguir se adaptar em ambientes que estão passando por mudanças, por seleção natural. Então, aqui nós temos uma variabilidade genética nessa foto. Tem crianças negras, crianças brancas, crianças pardas, que é uma grande variabilidade genética também da nossa espécie humana. E qual é a desvantagem da reprodução sexuada? Bom, existe um grande investimento na produção de gametas, e poucos desses gametas produzidos, pouquíssimos são fecundados. Imaginem, por exemplo, na espécie humana. No momento copulatório da espécie humana, né, quando ocorre a ejaculação, nossa, milhões de espermatozoides saem ao encontro de um único óvulo, milhões. E quantos desses vão conseguir fecundar? E olha lá, né, às vezes nenhum fecunda. E aí, então, perceba que existe um grande investimento para você produzir esses gametas, mas pouquíssimos vão ser fecundados. Além disso, é um processo muito lento, né? Normalmente, quem se reproduz de forma sexuada demora-se muito mais para o indivíduo fecundar, passar pelo desenvolvimento embrionário, pós-embrionário, se desenvolver até a fase adulta, até chegar na fase reprodutiva e começar a reprodução de novo, é um processo muito lento. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje era sobre isso. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar, me mandem mensagem. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau!